O governo chinês isolou cidades para conter o coronavírus que se espalha pela Ásia. New thing that a lot of people are talking about. Hopefully it won't be as bad as some people think it could be. Well, we pretty much shut it down coming in from China. Now the virus that we're talking about having to do, a lot of people think that goes away in April with the heat. People are talking about July, August, something like that. So it could be right in that period of time where it washes through. But you don't hear them talking about COVID. That name gets further and further away from China as opposed to calling it the Chinese virus. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. New York State reporting its first 3 deaths. Some American cities virtually shutting down. O país já tem 105.222 casos confirmados de coronavírus. Para diminuir a letalidade do vírus entre nós! A letalidade do vírus entre nós! Quando você anda na periferia, você vê as pessoas na rua, porque as pessoas não têm que comer em casa se elas ficam em casa, em quarentena. Começando pelos Estados Unidos, que entram aí no 5º dia de manifestações. When the violence escalates, no one wins. Fala galera, eu sou o professor Maca e vou contar um pouquinho como é que a gente fez esta primeira job que foi 100% confeccionada à distância. Estamos vivendo um período de pandemia, então algo totalmente novo para todo mundo, mas foi muito legal. Todas as aulas foram mediadas por tecnologia, sendo assim, todas as etapas do processo de criação da revista Job foram 100% feitos de forma digital, 100% online. Mas nem por isso a nossa revista deixou de trazer um conteúdo único e maravilhoso para vocês. Muito pelo contrário, estamos com um conteúdo super atual, super bacana. O tema principal são como as pandemias afetam a vida e a relação entre as pessoas, tanto na área de comunicação, publicidade e propaganda, quanto em outras áreas. Trouxemos uma coluna super importante também, num tema que está super em alta agora, que fala sobre o racismo, então convidamos o professor Sandro para compor essa matéria junto com a gente. E uma novidade para vocês, essa coluna agora sobre o racismo passa a ser algo fixa em todas as revistas Job. Legal, né? Então, confiram com a gente como é que a gente fez para montar essa revista Job 100% à distância. O processo da revista foi complicado. Eu sei que toda job tem suas dificuldades, é sempre um grande desafio, mas começar ela na pandemia deixou as nossas expectativas lá embaixo. A gente começou muito animado, né? A gente gostou muito do tema. Então a gente tava naquela empolgação. Aí o coronavírus olhou pra gente e falou: pode ir pra casa, meu anjo. E então foi realmente um processo de adaptações. Pra equipe de redação, o maior desafio de fazer a job à distância foi menos na parte do trabalho em si, porque escrever é uma atividade muito individual, né? Então a gente fazia tudo dentro da plataforma do Google Docs e alterando ao vivo junto com os outros. E mais sim pela distância entre equipe. Da gente não conseguir fazer aqueles feedbacks como gostaria, às vezes, de não conseguir ter uma troca de ideia tão profunda quanto a gente teria ao vivo, né? A produção da Job, para quem fez parte do comercial, foi um pouco mais complicada. Todos os anos é difícil conseguir pessoas para divulgar na revista, empresas para divulgar na revista, mas esse ano o buraco foi um pouquinho mais embaixo. Eu acredito que assim como foi para as outras áreas, a gente teve alguns obstáculos e desafios, mas ao mesmo tempo eu acho que foi bastante simples em alguns aspectos, porque mesmo distantes a gente teve muito mais facilidade para compartilhar ideias, mandar link de um monte de coisa que a gente queria ver. E para driblar essa falta de contato humano, de falta do cara a cara, né, a gente fazia cerca de chamadas semanais ou às vezes 2 chamadas por semana pra gente conseguir alinhar tudo que tava pendente. Teve uma hora que a gente teve que botar todo mundo pro comercial. A redação, quando eu tinha acabado de escrever, fazia ligações. A criação, quando parou de diagramar, fazia ligações. Foi bem difícil. Mas principalmente o desafio da equipe de redação era ser relevante dentro do nosso tema proposto, que é justamente a pandemia do coronavírus, né? A gente precisou de muito discernimento para poder dizer o que era e o que não era relevante. Foi difícil porque a gente não estava próximo, mas ao mesmo tempo eu sinto que a equipe estava realmente assim
muito empenhada em fazer acontecer. E eu acho que no final a gente acabou tendo aí um grupo de matérias muito legais, muito interessantes para a revista. Nosso tema já é um pouco diferente, a gente tentou trazer isso para o layout. Quando a gente estava pesquisando, aliás, reunindo algumas palavras que remetessem ao tema, a gente sempre chegava no seguinte, tipo, transformação, tragédia, desastre, alerta, perigo. E quando a gente tentava formular imagens para isso, a gente sempre chegava naquelas imagens de tipo placas de aviso ou alguma coisa que remetesse a alerta em si. E então a gente chegou num conjunto de cores que varia um pouco de amarelo para verde, cinza, um laranja um pouco mais vivo e um tom de vermelho um pouco mais puxado para um vinho bem escuro. Todos eles juntos refletem o tema por si só, ele fala de transformação e fala de várias coisas que juntas se transforma numa coisa muito maior. E uma das coisas mais legais é que a gente tentou variar bastante a combinação da paleta de cores durante as matérias. Então você não vê a aplicação das 5 cores durante a revista inteira. Na verdade, a gente às vezes selecionou de 2 a 3 cores da paleta e aplicou elas em matérias diferentes. Então, o mais legal é que a revista ela parece muito mais dinâmica. E você nunca sente que está lendo uma matéria só, páginas a fio. Na verdade, torna a leitura muito mais fluida. A inclusão da pauta do Black Lives Matter veio naturalmente conforme as coisas foram acontecendo, né? Na verdade, a gente já tinha um grupo de temas fechados para fazer as matérias da revista e os protestos depois do assassinato do George Floyd aconteceram enquanto a gente estava escrevendo os textos. Então, foi algo que a gente parou conforme as aulas estavam acontecendo e pensou, meu Deus, isso é extremamente importante, a gente precisa dar um jeito de inserir essa pauta na revista. O problema era que a gente não tinha nenhum membro negro na equipe, então seria muito injusto roubar esse protagonismo, esse direito de fala de todo esse grupo de pessoas. Para isso, a gente pediu ajuda pro professor Sandro Lauri, que colabora muito com o NEAB também, na FURB, para trazer essa matéria pra gente. No final ficou uma matéria incrível, bem aprofundada dentro das origens do que levou ao acontecimento da morte do George Floyd, uma pesquisa a fundo sobre como isso acontece na nossa sociedade, por que isso aconteceu, e no final a gente ficou com uma matéria muito bacana que vale a pena conferir. Ainda quando a gente produziu o editorial, ninguém tava saindo mesmo, assim. Agora estão fazendo algumas coisas fora de casa, o pessoal e tal. A gente não podia ir num estúdio, não tinha como aglomerar pessoas, foi muito difícil. Inicialmente, a nossa ideia era reunir alguns fotógrafos da nossa turma, né, que tem câmeras profissionais e tal, e fazer com que eles tirassem foto via FaceTime ou Skype de outras pessoas da turma que tivessem se predisposto a ser modelos para as fotos. Mas começou a ficar muito difícil porque a gente ia depender de oscilação da internet de cada um. Fora que a gente viu que a qualidade das fotos não estava ficando tão legal e o nosso maior medo é que na impressão elas tivessem uma qualidade muito aquém do esperado. Então a gente reformulou tudo de última hora. A Nicole, inclusive, de planejamento, ficou à frente disso. Então a gente montou, por conta e risco, um estúdio aqui em casa, reuniu umas pessoas da equipe e outros amigos também. E álcool gel e máscaras envolvidos, então tava tudo certo. E a gente fez aí um editorial, a gente tentou botar em prática todas as ideias que a gente tinha. E daí a gente conseguiu, de fato, montar um editorial que ficasse mais a cara da revista e que ficasse mais parecido com um editorial mesmo, uma coisa um pouco mais profissional. Porque o nosso maior medo é que, além de ficar com baixa qualidade, é que parecesse algo feito de qualquer forma, de qualquer jeito, e a gente não queria isso. Apesar dos pesares, eu diria que a nossa última solução de última hora ficou muito legal, e foi muito massa, porque a gente mostrou que, mesmo vivendo o tema da revista, a gente consegue superar os desafios. Eu acho que, no fim das contas, a gente acabou conseguindo atingir isso, né? A gente conseguiu passar a nossa mensagem. Desafios existem, mas eles também exigem adaptações e causam transformações. Eu diria que o editorial é uma prova viva disso. O nosso tema, ele é muito maior do que a pandemia que a gente vive hoje e todas essas manifestações que a gente viu ultimamente. Eu acho que a mensagem principal disso tudo é que não importa a forma como você olhe para o mundo agora, ele já passou por constantes transformações e ele vai continuar nessa constante transformação, né? Isso é padrão, né? Então, mais do que ser testemunha dos acontecimentos, é interessante a gente, inclusive, trazer todo esse conteúdo, porque você consegue entender como, no decorrer da história, várias coisas influenciaram momentos anteriores e estão influenciando a gente até hoje. E com certeza, o momento pelo que a gente está passando agora vai influenciar o nosso futuro. A nossa revista, ela vai muito além da estética e ela é uma forma de reflexão. Mas a job tá aí, ela vai sair, deu certo. O simples fato dela existir
dela ter saído pro mundo, da gente ter conseguido angariar toda a verba necessária para poder imprimir ela e tudo mais, dela ter sido feita completamente à distância, já é um orgulho enorme para mim. A gente ter superado todos esses desafios que foram impostos pela pandemia, né? Eu só posso dizer que eu tô bem satisfeita com o nosso resultado por si só, porque a gente conseguiu reunir um conteúdo interessante, layoutar isso de um jeito legal, então a gente conseguiu produzir algo muito legal mesmo. Eu acho que, acima de tudo, a gente quer levar uma mensagem de esperança pro mercado publicitário, mostrar que, mesmo com todos esses desafios, a gente conseguiu fazer uma revista legal e que é possível achar maneiras de se reinventar dentro da pandemia. Todo mundo deseja que vocês aproveitem muito a leitura e passem a olhar, né, o mundo e cada coisinha com outros olhos, assim como a gente.